Deus saudar a igreja na paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, fazer mais uma oração no nome de Jesus, enquanto o nosso pastor Davi, ele já está a caminho, ele pediu para darmos continuidade no culto desta noite, e mais uma vez temos a certeza que Deus, pelo seu Santo Espírito, estará falando conosco e nos dando mais uma instrução do céu. Quem crê diz amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e oramos a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos muito te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, meu Deus, por ter nos escolhido, pelo teu Santo Espírito habitar dentro de nós. Queremos te agradecer mais uma vez pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Queremos te agradecer, meu Deus, pela tão grande salvação que o Senhor tem depositado sobre a nossa vida, Pai. Nós acreditamos e cremos, ó Pai, que será mais uma noite, ó Pai, abençoada e maravilhosa na Tua presença. Estaremos aqui ouvindo a instrução da Tua palavra, estaremos aqui com nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Senhor. Fala conosco da forma que o Senhor quiseres, ó Deus. E que o Senhor permaneça, ó Pai, sobre a nossa vida e que o Senhor receba a nossa adoração. Neste momento, entregamos a nossa vida a Ti, abrimos o culto orando, clamando ao Teu santo nome, Senhor. Nesse momento, queremos Te adorar, Senhor. Continua falando conosco o Teu Santo Espírito, ó Pai. Seja glorificado o Teu nome, e que a Tua mão esteja estendida sobre a nossa vida, e que a Tua misericórdia ela nunca se aparte de nós e nem da nossa casa, Senhor. Nos sustenta por amor do Teu nome, e seja glorificado mais vezes, porque Tu é digno de toda a honra e de toda a glória. Assim seja tributada a Ti, ó Deus, toda a glorificação, ó Pai. Então Te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê diz amém, irmãos? Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Pastor Luiz Sabino, adorando a Deus com muita alegria. Para a igreja, né? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico de número 299, acho que todos conhecem, 299, com bastante, muita alegria no coração, porque Deus é. Porque Deus é. Oh, Deus é bom. Maravilhoso. Glória a Deus. Minha mãe vai falar que Ele é lindo, cheiroso. Jesus é lindo, maravilhoso e cheiroso. Jesus é lindo, maravilhoso e cheiroso. Oh, glória a Deus. 299, vamos lá. Amém? 1, 2, 3. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o completo de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz o meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o completo de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sobre as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o completo de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas
de prazer celestial. Isso numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará, pra seu lado, bom Jesus. Cristo, nome sem igual, enches o completo de prazer celestial. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quem está crente? Amém. Glória a Jesus. Glória. Vamos estar na casa de Deus, na casa do nosso Pai. Glória a Que Deus. possamos mais uma vez Obrigado, meditar na palavra do Senhor. Eu quero já pedir que vocês se coloquem de pé, Glória. quem puder. Glória a Deus. Encontre aí livro do Apocalipse. Glória. Nós daremos continuidade à nossa série de mensagens que tem por título Audiência. Glória a Deus. Hoje nós estaremos abordando uma temática bem sugestiva, interessante. Glória a Deus. A urgência chega à igreja em Éfeso. Legal, né? Vamos meditar sobre isso. Tenho certeza que será de grande proveito e conhecimento para a glória de Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, Apocalipse, capítulo de número 2. Se pudermos usar o nosso show, eu estou usando Apocalipse 2, verso 1. Eu estou usando a nossa tradução tradicional, a ACF. Tenho usado algumas traduções, depois eu explico um pouquinho sobre isso. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1. Nós vamos fazer a leitura até o verso 7, até o versículo 7, e aí vamos intercalar a leitura. Eu vou ler o primeiro texto e os irmãos leem o segundo, e a gente vai intercalando. Quando a gente chegar no verso 7, no versículo 7, nós lemos todos juntos, amém? Amém. Está escrito assim na palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eita, peraí, respira, filho. Respira. Se todo mundo tiver com a visão boa, acho que dá para enxergar aqui, não dá? Se todo mundo tiver com a visão boa. Aí, vamos começar o versículo 2, no 3, tá bom? 1, 2, 3. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tuas chagas mentirosas. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, e deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçado, se não te arrependeres. Tens, porém,
assim. 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Está vendo como é bom esse modo dominical, irmãos? Pessoal, glória ao Senhor. Quem precisa de oração? Oremos. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por tudo. Obrigado por nos trazer à tua casa e aqui estarmos na tua presença, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Pai querido, nós pedimos isso porque entendemos o quanto é necessário termos do Senhor a tua palavra, termos do teu Espírito Santo essa ministração. Conhecemos, Senhor Deus, que somos falhos, ilimitados e pecadores e necessitados, Senhor Deus, de que o Senhor fale conosco por teu Espírito Santo, para que não venham ser palavras persuasivas de conhecimento humano. Fica conosco, Senhor Deus, nos guardando esta casa, aqueles que aqui estão, os que deixaram os seus familiares, Senhor Deus, em seus lares, alcança-os neste momento. Aqueles que não vão poder estar conosco, porém que eles estão trabalhando, alguns estão nas escolas, nas faculdades, alcança-os agora. Guarda-os, protege-os em nome de Jesus. Nós oramos pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, uma semana, Senhor Deus, de muito trabalho, um trabalho cansativo e exaustivo, mas o Senhor nos guardou e conseguimos chegar até aqui. Pedimos que o Senhor continue com as tuas mãos sobre a vida dos teus servos. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar sempre glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Grato aos irmãos que estiveram orando por nós. Eu estive viajando na quarta-feira, terça-feira, melhor, terça não, né? De terça para quarta, a gente sai sempre de madrugada, às 4 da manhã a gente já está correndo a estrada e estivemos indo ali à cidade de Bebedouro. Depois a gente esticou um pouquinho até a cidade de Mirassolândia. Quem conhece? Ninguém conhece. Mirassolândia, nem eu conhecia. É um lugar longe, mas uma igreja muito bonita, grande. E aí estivemos fazendo um trabalho ministerial. Depois retornamos a Bebedouro, saímos de Bebedouro às 3 da manhã. Conseguimos chegar a Santos às 11h30 da manhã, outro dia. Glória a Deus, né? Mas Deus nos guardou. Estávamos em 3 pastores, mas graças a Deus foi conosco. E os que ficaram aqui também ficaram debaixo de muito trabalho ali na igreja sede. Os irmãos sabem que no próximo domingo nós teremos consagração de novos obreiros, novos diáconos, diaconisas, missionários. E nós temos alguns irmãos nossos aqui da congregação que estavam sendo consagrados ao diaconato, alguns irmãos, algumas irmãs, e nós ficamos muito contentes por isso. Então os pastores ficaram ali junto com o nosso pastor, com a nossa pastora, trabalhando a semana toda. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles e pedimos que os irmãos estejam aí orando para que nesse domingo Deus nos dê saúde, força, porque vai ser um dia exaustivo, cansativo, mas é muito bom. Quem já teve o privilégio de presenciar uma consagração, é um tumulto, irmãos, mas é um tumulto de crente. É muito bom. Glória a Deus. Queridos, na semana passada nós finalizamos a introdução. Eu vou pegar aqui para a gente só relembrar um pouquinho a introdução dessa série de mensagens. Nós dividimos em 2 sexta-feiras porque ficou muito extensa, mas nós terminamos falando sobre chamado, a urgência para a igreja
de todas as eras. A igreja que nós vamos falar hoje é a igreja de Éfeso, e já vou antecipar um pouquinho para aguçar o saber, para que a gente fique aí mais querendo muito mais. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, ela foi completamente esvaziada no século XV. No século XV, a cidade de Éfeso, que era uma potência, e era aí uma das cidades mais importantes do Império Romano, ela foi completamente desabitada, ficou vazia, sem nenhuma alma viva naquele momento. No século XV. É curioso a gente pensar que essa carta escrita no livro do Apocalipse foi escrito não por muito tempo. João estava na ilha de Patmos, os irmãos lembram disso, por volta do ano 56, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui para que a gente não o ano era 95 depois de Cristo, 95, o ano 70 depois de Cristo. Roma invade Jerusalém, destrói o templo, o pátio das muralhas, e começa-se algumas perseguições, já não mais só dos judeus. Nesse tempo já começam-se as perseguições imperiais. Algumas perseguições foram muito duras, como a perseguição de Nero. Depois, essa perseguição de 95, não vou saber precisar o tempo de duração dessa perseguição, porque depois ela encolheu, ficou meio que regionalizada, mas depois outro imperador assumiu e novamente ela se tornou uma perseguição imperial. Depois ela recua de novo e ela fica recuando e avançando até chegar em alguns imperadores que não perseguiam a igreja propriamente dita, mas perseguiam aqueles que se recusavam a cultuar o imperador. Então, essas pessoas eram perseguidas e com elas incluíam todos os cristãos que se recusavam a adorar outros deuses, outras imagens, e também se recusavam ao culto ao imperador. Até chegar a Constantino. Eu espero que a gente tenha tempo para falar um pouquinho sobre Constantino. Constantino, sua mãe era cristã, e Constantino, em uma de suas batalhas, Constantino tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma imagem, a imagem de uma cruz, e ele estampa essa cruz em todas as bandeiras do seu exército, e ele então se autoproclama cristão. Então, de Constantino para frente, as coisas começaram a mudar um pouco. Obrigado, querida, Deus abençoe. Começaram a mudar um pouco. O cristianismo passou de ser perseguição para ser a religião central do império. E dali foi se dando crescimento. Através de Constantino foram se instalando igrejas, e o culto foi sendo liberado, e a igreja começou a crescer ainda mais. Porém, com o passar dos séculos, a igreja ela foi crescendo em quantidade, mas o entendimento foi sufocado. O entendimento foi sendo limitado. Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso às escrituras sagradas. Todo o núcleo da igreja na época começou a restringir o conteúdo das escrituras a qualquer pessoa. Então, somente algumas pessoas tinham acesso ao conhecimento bíblico. E dentre essas pessoas, Deus começou a levantar algumas
específicas. A gente entende que Martinho Lutero foi o grande reformador da igreja em 1500. Porém, Martinho Lutero ele só dá sequência àquilo que já estava começando com João Wycliffe. Alguns conhecem por conta de um dicionário gigantesco que leva o nome dele. João Wycliffe começa a proclamar alguns sermãos que confrontavam muitas das ideias da igreja na época. Depois, um discípulo de João Wycliffe, João Hus, ele dá continuidade a isso. João Hus é morto, só que antes de morrer, ele profetiza que daqui a 100 anos, Deus levantaria alguém que daria continuidade. Então, no tempo aí de 100, 102 anos, surge Martinho Lutero cravando nas portas da catedral as suas tão famosas 95 teses, e a partir dali dá-se início então a grande reforma. E aí não parou por aí, irmãos, tá bom? A igreja foi ganhando outras ramificações, e isso a gente deixa para uma outra hora, mas eu achei importante trazer isso sobre a igreja de Éfeso de antemão, porque dá para nós aí uma sede diferenciada para entender, para compreender. Para entender o texto bíblico, a gente precisa também conhecer a história. Talvez não a história a fundo, mas pelo menos uma base sólida da história a gente precisa conhecer. E quando se fala da história da igreja, irmãos, eu sou um apaixonado, não sei muita coisa, mas sou um apaixonado pela história da igreja. E eu gostaria que você também tivesse curiosidade de saber a sua origem. Por que você é cristão? De onde veio isso? Como surgiu? Surgiu com Jesus, sim. E depois de Jesus? Os apóstolos continuaram. E depois dos apóstolos? Quem continuou? E depois de quem continuou depois dos apóstolos? E depois? Como se deu isso? Como se deu a estrutura da Bíblia Sagrada? Como se deu as bases doutrinárias que a gente tem? Nós temos duas linhas que seguimos, que conflitam em alguns pontos, mas no âmbito geral convergem para o mesmo lugar, o céu, a salvação, que é o tão famoso calvinismo e o arminianismo, que é a nossa linha de interpretação teológica. Nós somos arminianos de carteirinha, respeitamos quem pensa diferente, quem tem um entendimento diferente, porém a gente segue aí a teologia de Armínio, mais voltada ali para o pentecostalismo, que é a nossa linha. A Assembleia de Deus, assembleanos, tem essa base doutrinária. Nós falamos um pouco sobre essa questão de por que a gente tem diversas igrejas abertas. É justamente por um grupo de pessoas não aceita muito bem esse sistema, então eles acham que se abrir uma igreja nova vai ser um sistema diferente. Aí eles criam uma igreja nova e montam um sistema deles. Aí alguém dentre eles não aceita o sistema deles, então resolve sair e abrir uma outra igreja com outro sistema. E aí, sistema em sistema, a gente tem aí milhares de denominações, de igrejas com suas portas abertas, algumas pregando a verdade, outras pregando mentira, mas Paulo diz que importa que Cristo seja anunciado. E se Paulo falou isso, irmãos, não sou eu que vou dizer o contrário dele. Então, o que importa é que Cristo seja anunciado. O grande problema será depois, não durante, é depois, irmãos. Como creio e como cremos e pregamos, é depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento, quem ficar aí decide o que vai fazer, não vai ter muitas opções. Mas o interessante é que quando a gente fala dessa diversidade de igrejas abertas por aí, nós temos um diferencial.
A igreja evangélica, a Assembleia de Deus no Brasil, ela tem um diferencial, há uma marca nessa igreja. Por que é uma marca nessa igreja? E aí essa marca ela transcende a questão de ministério. Nós temos o privilégio de pertencer a uma igreja pioneira, os irmãos sabem, nós temos 101 anos de história. Não é qualquer história, irmãos, são 101 anos de história. Valorize essa igreja que você frequenta há alguns anos, ou alguns meses, ou alguns dias. Valorize essa igreja. Essa igreja é uma igreja centenária, uma igreja sólida. Tem uma rocha e essa igreja está firmada. Durante esses 101 anos de história, o que define a Assembleia de Deus, não só o Ministério dos Santos, mas a Assembleia de Deus no Brasil, é a base doutrinária da Assembleia de Deus. Nós somos uma igreja que tem doutrina, que tem palavra, que tem sustento, e uma igreja que valoriza a palavra. Particularmente, eu sou dessa linha. Eu amo a palavra, sei que os irmãos também amam, e eu procuro valorizar muito a pregação da palavra de Deus, o ensino bíblico, cristocêntrico, teológico, verdadeiro e não ilusório. Por quê? Porque a gente entende que são doutrinas bíblicas que nos mantêm de pé. É o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus que nos mantém de pé. Então, o que falamos na sexta-feira passada, eu vou tentar resumir para vocês com algo muito simples. Você só vai absorver tudo que a gente vai falar daqui para frente se você crer que a Bíblia Sagrada é infalível, é imutável e é inerrante. Se você crer que a Bíblia que você carrega, que você tem na sua casa, que às vezes deixa ela aberta na cabeceira da sua cama ou na sua sala, para que você possa ali fazer uso de textos bíblicos, se você acreditar que essa Bíblia é verdadeira, então você vai absorver tudo o que nós vamos falar. Agora, se você tem dúvida com relação se essa palavra é verdadeira, então algumas coisas você não vai absorver. E aí é onde entra a questão de valorizar o ensino bíblico, irmãos. Como é importante a gente participar de um ensino bíblico. Eu amo cultos pentecostais, onde o Espírito Santo tem total liberdade para agir, para operar. Eu gosto de ver crente pulando, eu pulo também, eu falo em línguas, eu gosto de ver crente falando em línguas estranhas, eu gosto de ver crente rodando, crente apontando o dedo, profetizando, abraçando. Eu amo isso, eu amo isso. Eu não sei se eu vou lembrar, mas tinha um livro antigo que diz assim: essa igreja nasceu no fogo, cresceu no fogo, vai subir no fogo. Quem lembra assim? Você é novo, sou nervoso. Então, eu amo isso, como o final de semana que tivemos passado. Tivemos um culto de sexta-feira maravilhoso, uma ceia maravilhosa, e um domingo para fechar o final de semana maravilhoso, manifestação do Espírito Santo de Deus, batismo com o Espírito Santo, irmãos. Há quanto tempo que a gente não via um mover daquela grandeza com propósito. Vamos trazer aqui, vamos vir aqui, porque vamos orar, vamos impor as mãos e vamos ver pessoas sendo batizadas. Que coisa linda e maravilhosa. Mas também eu velo e aconselho a que se dê atenção devida ao ensino da palavra. Amém, queridos? Tendo dito isso, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1, versículo 7, vai nos trazer a questão da urgência para a igreja em Éfeso. E enquanto nós estivermos fazendo uso desse manuscrito, dessa coisa maravilhosa que Deus nos deu, foque em duas questões. Tudo que você ouviu foi dito para a igreja em Éfeso, mas que serve para nós hoje e serve para a igreja em geral. Amém, queridos? A cidade de Éfeso se destacava pela sua localização,
sendo a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor. Era o maior centro comercial da Ásia. Ali eram embarcadas as mercadorias que seriam distribuídas através do mar Mediterrâneo. E no final do primeiro século já era a quarta maior cidade de todo o Império Romano. Nas questões religiosas, Éfeso era o centro do paganismo. Era em Éfeso que ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Artemis ou Diana, como queiram. Lugar de intensa idolatria e prostituição cultural. Então, de um lado a gente tem uma cidade enorme, crescendo, prosperando, culturalmente uma mistura de religiões, de deuses gregos, romanos, egípcios, e estava ali tudo junto. Crescimento econômico e crescimento religioso. Só que com esses cultos também se difundia a questão da idolatria e da prostituição cultural. A bebedeiras, as orgias atraíam os negócios para Éfeso. Além de ser uma cidade portuária, onde se desembarcava todo tipo de mercadoria para ser ali distribuída nas regiões, também havia uma intensa proliferação de prostituição cultural. E essa prostituição cultural, essas orgias e as bebedeiras atraíam cada vez mais a atenção dos negociantes. Mas ao mesmo tempo que Éfeso se destacava como uma proeminente cidade cosmopolita, era assolada por doenças desconhecidas. A febre passou a ser constante nos habitantes da cidade. Os mangues que cercavam toda a cidade produziam pragas de mosquitos que, por sua vez, transmitiam as doenças, dentre elas a malária. Eu vou ler um pouquinho, apenas questão histórica, mas é fundamental para a gente entender o contexto dessa carta. 300 milhões de pessoas por ano são vítimas da malária em todo o mundo, irmãos. A maioria, 80%, na África, onde os óbitos anuais devido à doença chegam a 1 milhão. Países que pagam alto tributo à malária são Índia, Brasil, Afeganistão, Sri Lanka, Tailândia, Indonésia, Vietnã e China. No Brasil ocorrem cerca de 400 mil casos anuais, quase todos na Amazônia Legal. Desde a antiguidade se correlaciona a ocorrência de malária com a proximidade de pântanos e mangues, águas paradas, várzeas e alagadiços. Embora essa associação seja conhecida há mais de 50 séculos, suas causas foram definidas no final do século XIX, quando a malária já se tornava o maior flagelo da humanidade. Amém? Até aqui? Um pouquinho de história. A pastora também é história. A cidade de Éfeso, na costa mediterrânea da atual Turquia, foi fundada pelos gregos em torno de 1500 a.C. Floresceu e feneceu algumas vezes ao longo de sua história. Éfeso foi sucessivamente ocupada por persas, por Alexandre o Grande e pelos romanos, e mais tarde pelos godos e pelos árabes, antes de ser definitivamente abandonada. No século VII depois de Cristo, seu apogeu, que começa com Augusto, se estende por 3 séculos. Na qualidade de principal cidade da Anatólia, chegou a ter 250 mil habitantes. Abrigou alguns dos monumentos mais notáveis do Império Romano, entre os quais a Biblioteca de Celso, o Templo de Adriano, o Teatro aberto para 25 mil pessoas e o velho Templo de Artemis ou Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
Nós não estamos falando sobre qualquer cidade, irmãos. Aqui não é só mais uma cidade, aqui é a grande cidade de Éfeso. Havia uma notoriedade naquela cidade, era uma cidade muito importante. Eu queria deixar até o site aqui para você procurar depois. Eu achei isso num site Ciência e Ambiente. Ciência e Ambiente. Depois, se você quiser procurar, essas informações estão todas ali na internet, acessíveis a todos que gostam de conhecer a história, conhecer os locais bíblicos. É só você colocar lá a cidade de Éfeso, vai aparecer inúmeras informações. Eu pesquisei algumas, quase todas verídicas. Tem muito material, então não dá para ser algo que não seja verídico, é muito material. O primeiro tópico que eu quero abordar com os irmãos é o remetente. A essa igreja localizada no meio desta idolatria e imoralidade, irmãos, Jesus identifica-se como: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Queridos, Jesus dirige essa carta a quem? A quem? A igreja. Ao anjo da igreja. Vamos dizer todo mundo? Ao anjo da igreja. Anjo significa mensageiro e refere-se ao que tem como ministério primordial levar a mensagem à congregação, hoje chamado de pastor, bispo ou ancião em algumas igrejas, algumas denominações. Através dele que a mensagem é trazida ou transmitida para a igreja. Jesus está com as 7 estrelas na mão direita, a mão da segurança, da estratégia, a mão que segura o cetro, a mão de autoridade. Jesus sustenta cada estrela na mão direita, ou seja, ele exerce controle direto sobre cada anjo, cada pastor, cada líder, cada pai de família. Então, aqui a gente já consegue identificar que há um direcionamento de Jesus. Jesus vai direcionar essa mensagem de urgência ao anjo da igreja, porque é a responsabilidade dele, a transmissão da palavra. Eu vou apertar um pouquinho aqui para cima do altar, mas acredito que os meus pares entenderão, mas é preciso ter essa exortação, porque é um compromisso com o altar. O altar tem que ter compromisso com a igreja. Eu não posso ser um pastor neófito, um pastor que não tem conhecimento bíblico. Eu não posso ser um obreiro se eu não leio Bíblia, se eu não oro, se eu não procuro conhecer aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus, se eu não conheço as doutrinas básicas da minha fé. Eu não posso ser alguém simplesmente por achar que uma nomenclatura é boa. É gostoso ter posição, claro que é. Eu gosto de ser pastor por conta da posição, não vou mentir, claro que eu gosto. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de receber honrarias, de receber presente no dia do aniversário? Eu amo, eu gosto de receber aquela torta de morango maravilhosa que algumas irmãs e irmãos, cadê o José? Que sabem fazer muito bem aquela torta, um recheio desse tamanho, coberta de morango, coisa linda. Eu amo isso. Qualquer pastor ama ser honrado. Porém, queridos, a honra, ela também traz alguns compromissos. E dentro dos compromissos, o fundamental é a imagem, é o testemunho, é a palavra, é a oração, é o compromisso com Deus. Não dá para tentar dizer que é um homem com Deus, um homem de Deus, se não tem compromisso com Deus. Eu não posso dizer que sou um homem de Deus se eu não tenho compromisso com a palavra. Se no dia que eu ministrar eu trago qualquer mensagem, quando eu não tenho uma, eu vou procurar na internet.
ou em alguns aplicativos que hoje é fácil, você só digita lá, eu quero uma mensagem sobre Adão, vai aparecer uma mensagem com tópico, tudo direitinho, no final uma oração para você fazer. Eu não posso ser alguém que negligencie o chamado. Se você é um pastor, um evangelista, um presbítero, se você é um auxiliar de culto, há um compromisso, há uma obrigação. Você precisa ser o exemplo dos fiéis. Você precisa ser o exemplo da igreja, na maneira de falar, na maneira de agir, no comportamento social, no comportamento dentro de casa. Se isso é responsabilidade da igreja, do cristão, também é prioridade para quem se assenta em altar. Quem está me entendendo? Jesus está com as 7 estrelas na palma da sua mão. Ele tem sustentado a liderança, o pastorado, o mensageiro. É Ele quem sustenta isso na sua mão. Os líderes espirituais são sustentados por Deus, ocupam um lugar específico e estratégico no mundo espiritual. Isso tem que nos trazer temor e um alto senso de responsabilidade e compromisso diante de Deus. Seja você um pastor, um evangelista, um presbítero, um líder de estudo bíblico, um pai ou pregador do evangelho, você tem uma responsabilidade diante de Deus. Ao negligenciarmos tal responsabilidade, amados, receberemos as devidas cobranças de quem sustenta a vida de tais pessoas. Às vezes a gente prega e alguns, não é costume nosso, mas tem algumas pessoas que dizem: você não der o dízimo, você vai receber uma maldição, e se você não vir para o culto, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, Deus vai punir você. Deus não é Deus que pune só um, irmãos. Deus pune através da palavra. E aquilo que está escrito aqui está escrito para todos, não está escrito só para um grupo, está escrito para todos. Aquilo que o homem semear, não tem conversa, é uma lei, não tem argumentos, está escrito, é a lei básica do cristianismo. O que você semear, o que você plantar, é o que você vai colher. Não adianta você ser alguém que planta inimizade e depois fica se sentindo mal quando alguém te trata mal. Não adianta você tratar pessoas com arrogância, com ignorância, com sarcasmo, fazendo caras e bocas e depois reclamar quando é tratado da mesma forma. Entenda, tudo que o homem semear, e quando a Bíblia diz o homem aqui, não é só o homem, o macho da espécie, não, é o ser humano. É o homem terra, é o homem e a mulher. Então, tudo o que nós semearmos, isso inclui o altar não está isento. Isso, tudo o que nós semearmos, nós vamos colher. Nós seremos corrigidos, seremos exortados por Deus. Estar nas mãos de Deus também quer dizer que Ele é quem guarda, Ele é quem dirige. E Ele é quem sabe o que fazer e em qual momento fazer algo na vida de um anjo, ou desse líder, ou desse pastor, ou desse obreiro. Então, a gente traz esse entendimento. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas aí depois os irmãos vão compreender. Não adianta você tentar afrontar o pastor da igreja. Você não concorda com o pastor da igreja? Pega ele na mão de Deus e vai orar. Porque Deus não tarda em ir lá e corrigir, irmãos. O obreiro que acha que ele vai chegar numa igreja, vai fazer o que quer e vai ficar por isso mesmo, ele está muito enganado. Porque aquilo que eu fizer em cima do púlpito, Deus vai estar olhando para aquilo que sai da minha boca e vai ir pensando. Eu não posso negligenciar isso. Eu não posso tratar um em detrimento do outro. Eu não posso favorecer um grupo e não favorecer o outro. Eu não tenho um pastor, eu não vou falar eu, mas eu vou falar um pastor. Ele não está numa igreja para favorecer pessoas, ele está numa igreja para pastorear um rebanho. E aí existem duas coisas importantíssimas que cabem muito bem nessa questão do pastor com a igreja. E o pastor só pode pastorear quem quer ser pastoreado. O pastor não tem como pastorear pessoas que não querem ser pastoreadas.
E como que eu vou saber, pastor? Quando pessoas querem ser pastoreadas, quando essas pessoas se aproximam do pastor e não ficam esperando o pastor se aproximar somente. E tem gente que vem com um argumento: não, o senhor não se aproxima de mim. Em alguns atendimentos, a gente atende muito gabinete, os irmãos sabem, temos o prazer de gastar tempo conversando com os irmãos, e em algumas pessoas nós atendemos e as pessoas vêm com diversas coisas: eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. E uma das coisas que a gente sempre fala: por que você não veio antes? Por que você não conversou antes de explodir, antes de tudo se tornar um caos? Por que você, quando tinha meios para resolver, você não procurou o pastor? Porque eu era receoso, eu era receosa, eu não tinha muita afinidade, o senhor não se aproximava de mim. Peraí, só porque eu não me aproximei de você, você também não se aproximou de mim? Já pensou se eu usar esse mesmo argumento? Eu não vou me aproximar de minha parte da igreja, irmãos. Então o pastor, ele precisa entender que no altar há um compromisso, há uma responsabilidade. E a responsabilidade parte justamente dessa premissa: Deus está sustentando a estrela, o anjo da igreja é sustentado por Deus. Então não adianta você questionar, não adianta você tentar: eu bato de frente mesmo. Arruma dor de cabeça para você. Davi estava numa caverna, e é esse texto que a gente usa como base para a questão da afronta. Davi estava numa caverna e Saul querendo matá-lo. De repente alguém incita Davi a fazer o mesmo: teu inimigo está aí, está fácil, é só você ir lá e cravar ele. Davi até tentava aquilo, vai e corta um pedaço da orla do rei, vai embora. Depois, um grande grito, Davi dá do outro lado, bem distante. Davi dá um grito: fulano. Eu vou dizer nas minhas palavras, porque eu não lembro muito bem a frase em si do texto, mas Davi vai dizer fulano, e fala o nome do comandante que deveria proteger o rei, porque você deixou o seu rei à deriva, deixou ele desguarnecido. Poderia vir alguém matá-lo, mas ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Davi entendia que mesmo Saul o odiando, invejando e querendo matá-lo, Saul era um ungido de Deus, e quem ia falar com ele era Deus. Não se levante contra pastor nenhum. Se você não concorda, guarde no seu coração. Não nutra ódio no seu coração por conta de um desentendimento. E principalmente se forem pastores sinceros, que não costumam desabafar no culto, porque tem pessoas que vêm do culto, ao invés de pregar, ele vai desabafar. Ele vai contar a vida dos outros, ele vai atacar os outros em cima do culto. Eu tenho procurado me privar disso, me monitorar. Eu costumo dizer para algumas pessoas que conversam que tudo que eu falo, eu penso muito antes de falar. Eu raciocínio muito rápido para poder falar alguma coisa, para não atacar ninguém, para não ferir ninguém. É impossível você não ferir alguém. Dentro de uma vida pastoral, é impossível você não desagradar alguém. Em algum momento, você vai machucar alguém com uma palavra, em algum momento você vai gerar um desconforto, porém, quando você identificar isso, corrija imediatamente. Chame pessoas para conversar. Se você notar que algumas pessoas resistem, chame para conversar, veja o que foi. Porque na maioria das vezes, eu não vou generalizar, mas na maioria das vezes, 98%, pessoas que não se aproximam de você é porque ouviram falar a teu respeito, mas não te conhecem. Não te conhecem. Mas eu ouvi, me falaram que esse pastor aí, ixi, peraí, você conhece? Você sabe a vida, sabe a história? Então se aproxima. Você não pode falar de quem você não senta na mesa.
Não dá para você falar de quem não senta na mesa. Como que você vai conhecer alguém que não senta na sua mesa? Então não fale de mim quando você não sentar na mesa comigo. Quer me conhecer, senta na mesa comigo, irmãos. Eu falei para uma pessoa esses dias, o que você me vê no culto, eu sou na igreja e eu sou na rua também, que eu vivo fazendo as pessoas passar vergonha no meu vou. Um dia desse, há muito tempo atrás, nós fomos no Carrefour, estava a minha cria toda, as crias, estava a esposa e as duas. E eu peguei um fardo enorme de papel higiênico e saí gritando o nome dela pelos corredores. Eu faço graça na farmácia. Quem entende um pouquinho de psicologia sabe que isso é uma ferramenta do sanguíneo. A brincadeira, a descontração é uma ferramenta do sanguíneo. Ele precisa descarregar aquilo que ele sente de emoção, ele precisa descarregar alguma coisa. Então o sanguíneo sempre está brincando, ele está fazendo uma piada com alguém, porque é a ferramenta do temperamento que ele usa para poder equilibrar as coisas, porque se ele não usa isso, todo sanguíneo que ele não tem essa válvula de escape, ele é chato. Eu já fui muito chato e eu procuro me policiar. Então, o que eu sou sentado na mesa com você, eu vou ser na rua, onde você encontrar. Eu disse para essa pessoa, existe um único momento onde você vai me ver muito sério, muito fechado, é no meu trabalho. Eu trabalho do lado do meu pastor, no meu trabalho. Ah, então o senhor é falso, o senhor é duas caras? Não, é porque eu tenho que prestar atenção. E eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em guardar as coisas na caixinha. Eu esqueço com facilidade, eu esqueço nomes com muita facilidade. Então, se no meu trabalho eu não prestar atenção, eu acredito que você no seu trabalho também, mas o seu trabalho não está certo. Então, no meu trabalho, eu preciso estar concentrado naquilo que está sendo tratado, está sendo falado. Às vezes, termina um culto, você vê a gente ali do lado do pastor, a gente não está ali porque a gente você sabe, bajulador. Tem outro termo aí, bem feio, né? Nós não somos, não é bajulação, é trabalho. Eu preciso estar atento naquilo que ele está falando, com quem ele está conversando, para que não chegue no outro dia e ele diga assim: quem foi que eu conversei? Quem era aquele irmão que falou tal coisa, que pegou o telefone? Eu falei, não, pastor, fulano de tal, da cidade de tal, está aqui o telefone. O assunto era esse. Então, é o único momento em que você vai viver um pouco mais restrito, um pouco mais fechado, um pouco mais com foco no meu trabalho. Mas do contrário, você quer me conhecer, senta na mesa comigo. Vamos comer uma pizza junto, eu gosto de pizza. Vamos bater um papo. Agora, se você não conhece pessoas, não critique pessoas que você não conhece. Não vá pela cabeça dos outros só porque alguém te falou. Ah, alguém me falou que aquele chefe do trabalho, não conheça primeiro, vai saber quem é a pessoa. Amém, queridos? Amém. Então nós entendemos que é Deus quem trata com a liderança de uma igreja. Então, quando você não entender, quando você não compreender, quando você não aceitar, coloca na mão de Deus, literalmente. Não desrespeite, não afronte, porque talvez você vai comprar uma briga no céu que é desnecessária. Por quê? Porque aqui Jesus está dizendo que é Ele quem está segurando esse anjo na palma da mão, essa estrela está na mão dele. Irmão, se a estrela está na mão dele, ele está vendo atentamente o que está acontecendo. Ele está ali, está prestando atenção. E o meu amado Pai, meu saudoso Pai me ensinou que antes de eu ver, Deus já ouviu. Já falei isso aqui inúmeras vezes. Antes de você ouvir, Deus ouviu primeiro. Antes de você ver, Deus viu primeiro. Então, confiança em Deus, que na hora certa Ele trata. Jesus dirige a carta à igreja ao castiçal também. Porque é através do anjo que vai ser transmitida a mensagem. E isso, o que ele vai dizer? Ele anda no meio do castiçal, ele anda no meio da igreja, como o Senhor dela está a andar, inspecionando, analisando, ele examina atentamente a igreja, e isto
mantém intimamente ligado a ela. O que mantém a igreja unida intimamente a Cristo é porque nesse exato momento, talvez a gente não sinta, não veja, mas nesse exato momento, o dono da igreja, aquele que a comprou por preço de sangue, está passando em cada corredor. Aleluia! Cada corredor, Jesus está passando, olhando o meu coração em cima do altar, olhando o seu coração assentado, sabe aquilo que você está passando na sua casa, os desafios dos seus relacionamentos familiares, do seu relacionamento conjugal, os desafios financeiros que você... Irmão, Jesus está atento a tudo e na hora certa ele entra com provisão. Não pense você que ele não vê, que ele está ocupado com outras coisas. Graças a ele nós temos um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, está aqui conosco, mas está lá na sua casa, está na minha casa, está na casa da minha mãe, está na casa dos seus filhos, está na casa dos seus amigos, contemplando, olhando, está com você na madrugada, de manhã, de tarde, olhando o seu coração, ouvindo atentamente as suas petições. Quando você diz, Senhor, visita meu filho, visita minha filha, visita minha esposa no trabalho, meu marido no trabalho, guarda meu amigo, protege um, salva o outro, Deus está ouvindo tudo. E ó, não confunde nenhuma voz, a sua voz é única diante do trono da graça. Agora entenda uma coisa, queridos, da mesma forma que Deus ouve as nossas petições, também ouve as nossas reclamações, também ouve as nossas murmurações, também ouve as nossas murmurações. Então não reclame, não murmure, ore. Não está dando, ore. Está difícil, ore. Pare de ficar murmurando de tudo e de todos. Tem gente que tem o costume de murmurar de tudo e de todos, irmão. A cadeira está virada de um lado, ele já chega na igreja murmurando. Vê um pedaço de papel no chão, e ninguém limpando a igreja direito. Pega o papel no chão de você. Ah, tem pó na cadeira. Estão limpando as cadeiras de novo, de jeito direito. Limpa você, irmãos. Esse lugar é seu. Você oferta, você dizima aqui, esse lugar te pertence. Foi construído para que você transformasse esse lugar em uma habitação. Da mesma forma que você é a habitação do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita sim em você, esse lugar é para você habitar, não é para você visitar de vez em quando, é a sua habitação. Aqui você tem liberdade de chegar, dobrar o joelho e derramar seu coração diante de Deus e você vai ser ouvido. Então ele passeia, ele anda nesse castiçal, inspecionando, examinando, está intimamente envolvido com a igreja. Ele anda pelos corredores, examina os que se assentam nos bancos, nas cadeiras, visita as salas de estudo, examina o gabinete pastoral. Irmãos, não há uma área dessa igreja que ele não visite. Ao mesmo Deus que opera maravilhas aqui no seio da igreja, na nave da igreja, é o mesmo Deus que visita a sala das crianças, é o mesmo Deus que visita a sala de adolescente, é o mesmo Deus que visita a sala de jovens, é o mesmo Deus que visita a tesouraria da igreja, que visita a secretaria da igreja, que visita o gabinete da igreja. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, está atento a cada canto da igreja. Não há segredos diante dele. Jesus inspeciona, mede, avalia e observa a condição espiritual de cada rebanho, de cada igreja. A Éfeso, Jesus se identifica como aquele que possui tal controle e autoridade sobre a liderança da igreja, independente do estado deste anjo, de como está este líder. Jesus o sustém nas mãos. Qualquer negligência será tratada de acordo com a vontade de Deus.
cego, não se comporta com indiferença para com a sua igreja. Por isso, todo mau líder, mau obreiro, será tratado de acordo com as suas obras. Isso me dá temor, isso me dá medo. Algumas pessoas vêm questionar de forma válida, porque todo mundo pode, eu disse para algumas pessoas, eu tenho o costume de dizer isso, você pode falar o que você quiser comigo, fique à vontade para você falar o que você quiser. Eu só peço que eu também tenha a mesma prerrogativa que você. Eu também possa falar aquilo que eu devo falar, sem me ofender. Porque eu garanto para você que o que você falar não vai me ofender. É uma garantia que eu dou para você. Você pode não concordar, pode me achar inadequado, não gosto dessas brincadeiras, pastor, o senhor brinca demais no culto, o senhor fala muita coisa, o senhor fala demais, suas pregações são extensivas, é cansativo. Você tem o direito de falar o que você quiser. Mas também eu me reservo o direito de também falar o que eu preciso falar. E aqui é algo que a gente precisa deixar muito bem claro, irmãos. Isso também vale diante de Deus. Isso também é uma realidade diante de Deus. Deus não é cego, não se comporta com indiferença para com a igreja. Por isso, todo mau líder, mau obreiro, será tratado de acordo com as suas obras. Então a gente não pode se esquecer disso. Precisamos ter isso como uma base para o bom andamento de uma igreja. Uma igreja, ela funciona do altar à porta de Deus. Tudo está interligado. Nós fazemos parte, segundo o apóstolo Paulo, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Alguns com responsabilidades um pouco mais elevadas, outros com responsabilidades menos, mas todos são membros de um único corpo. A igreja é o corpo de Cristo na terra, e só tem uma cabeça, irmãos. Só tem uma cabeça. É Cristo, é o cabeça da igreja. Amém, queridos? Jesus é o cabeça da igreja e pronto, acabou. Agora, requer do pastor da igreja, do líder do departamento, requer que ele entenda que aquele grupo, aquele departamento, aquela igreja tem um cabeça. Então, para ele saber a vontade do cabeça, ele precisa conversar. Então, precisa orar. Todo líder, todo pastor precisa ter uma vida constante de oração. Não é orar quando dá tempo, é orar sem cessar. É entender a necessidade que o obreiro tem, que o líder tem, que a líder tem, que a pastora tem, de estar conectado com o cabeça da igreja. Para que não caiamos no erro de querer fazer da igreja o nosso veduto, querer fazer da igreja o nosso domínio. Isso aqui é domínio meu, todo mundo só faz o que eu quero aqui, ninguém vai fazer nada, a não ser que eu queira que faça. Não, irmãos. Aqui todo mundo tem um direcionamento, desde que esteja de acordo com a direção da igreja, desde que não fira as normas ministeriais estabelecidas pela diretoria, pelo ministério sério. Existem ministérios sérios, mas também existem ministérios que não levam a sério essa ética, esse comportamento. Então é preciso a gente entender que Jesus deixa muito claro a igreja de Éfeso, se dirigindo ao pastor da igreja, responsabilizando o pastor da igreja para que aquela mensagem seja transmitida, dizendo para ele: você vai dizer àquela igreja, é responsabilidade sua pregar o evangelho. Irmãos, quantas vezes eu chego no culto da igreja e eu gostaria de pregar uma mensagem amena, gostaria de ser um vaso usado para profetizar que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas espera aí, não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para pregar o evangelho. Eu não posso me sair dessa base, eu não posso fugir dessa responsabilidade. Quantos estão me entendendo? Esse que se identifica para a igreja de Éfeso está dizendo: eu tenho total controle da igreja, eu tenho controle absoluto do anjo da igreja,
ou seja, do altar à porta eu controlo, estou vendo tudo, e ele vai olhar e vai dizer assim: conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso no seu início, só anote, tá bom? Porque as horas já se vão, só anote. Éfeso capítulo 1, versículo 15: por isso, ouvindo eu também a fé que em vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor, o vosso amor para com todos os santos. Guarda essa frase. E o vosso amor para com todos os santos não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aqui Paulo faz questão de enaltecer a fé e o amor que havia na igreja de Éfeso. Paulo é o fundador daquela igreja. Paulo conhecia os Efésios. E Paulo está dizendo, mandando uma carta no capítulo 1, no versículo 15, logo no início dessa carta, Paulo está dizendo assim: eu dou graças a Deus porque eu conheço e por todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm e o amor com todos os santos. Não era um amor só com Paulo, era um amor coletivo. A igreja em Éfeso se amava. E a palavra que Jesus vai usar lá na frente, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só para a gente relembrar, Jesus vai dizer que faltava o amor, eles tinham deixado o amor de lado, eles tinham esquecido do amor, e a palavra amor ali é ágape. Jesus está dizendo que eles esqueceram o amor incondicional que deveriam ter um com o outro. Uma igreja que não se ama está com problemas. Uma igreja que não se respeita, uma igreja que não se importa com os seus, ela está com problema. Que não sente a falta de ninguém. Irmãos, quantas vezes a gente não sente a falta dos outros? Eu fiz uma postagem de Berlim, eu fiz uma postagem no status do WhatsApp. Eu passei mais de 30 horas acordado, fora de casa, glória a Deus, trabalhando. Quem fala do trabalho, na prova. E aí minha esposa foi e fez um comentário, e o comentário que ela colocou alegrou meu coração e minha alma, porque sentir a falta é necessário. Você sente a falta de alguém no culto, você sente a falta de alguém na igreja. Então vamos fazer a nossa parte, nos preocupar com pessoas, porque Jesus está chamando a atenção de uma igreja que perdeu isso. No capítulo 1, no versículo 15, Paulo faz questão de enaltecer a fé e o amor que havia na igreja. Éfeso capítulo 2, versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Havia relacionamento íntimo com Cristo. Vai guardando isso. A igreja de Éfeso, no início, no começo, tinha fé, tinha amor e intimidade com Jesus. Éfeso capítulo 2, versículo 19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, era um lugar de habitação. Não somente receberiam uma visita de Deus, mas seriam um lugar de morada. Deus não visitava a igreja de Éfeso, Deus morava na igreja de Éfeso, habitava ali, havia comunhão, havia divergências de pensamentos. Eu acredito que havia seres humanos que estavam compondo aquela igreja, mas o que prevalecia não era o querer pessoal, era a unção, a comunhão do Espírito Santo de Deus que permeava aquela igreja, blindando, guardando todo aquele rebanho. Essa era a igreja de Éfeso. Ao ver o que Paulo escreve aos Efésios, temos uma ideia de como era aquela igreja, amados. Jesus, a maior autoridade e que andava no meio da igreja de Éfeso, também afirma isso. Olha o que Jesus vai dizer: trabalhavam pesado, eram constantes no serviço a Jesus. Ser crente não era um esporte para os Efésios, não iam à igreja por entretenimento.
entretenimento ou como em um clube social, estavam literalmente envolvidos ativamente no trabalho e crescimento da igreja, servindo, fazendo, dando, indo, labutando, e tudo isso era observado de perto por Jesus. Essa era a igreja de Éfeso. Trabalho e paciência. Sob o início da perseguição, continuavam trabalhando para o reino de Deus. A igreja de Éfeso, no meio de uma confusão moral, da iniquidade de uma cidade dominada por idolatria, perseveravam. Era o que tinham de mais valioso, era essa continuidade no amor, na fé e no serviço prestado ao reino de Deus. Não suportavam os maus. Éfeso tinha bases sólidas. Paulo fundou a igreja, não aceitavam, não toleravam o pecado. Moralidade era a marca registrada naquela igreja, irmãos. Se alguns de seus membros caíssem em pecado, eram confortados e chamados ao arrependimento. Se não se arrependesse, a igreja não permitia que participassem das atividades, eliminando o fermento e evitando que aquilo se espalhasse. Eles não pegavam a pessoa e jogavam fora, não iam no Facebook, não iam nas redes sociais expor pessoas com seus erros e atos, não, eram acolhidos e eram aconselhados a se arrependerem. Se não se arrependessem, eram automaticamente separados das atividades principais da igreja. Eram crentes preocupados com a conduta moral dentro e fora da igreja. Hoje é difícil você, é fácil você ver pessoas que dentro da igreja se comportam de uma forma, mas lá fora vivem como se não houvesse uma igreja. Escondem o seu cristianismo, escondem a sua cristandade, escondem ou tentam esconder, porque podemos esconder quem somos das pessoas que nos veem fisicamente, mas no mundo espiritual ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Numa faculdade, os alunos podem esconder que são crentes, que seus pais são crentes, mas os demônios estão observando, estão vendo, estão tentando ver apenas uma oportunidade para sugar aquela vida, para destruir aquela alma. Como nos comportamos diante dessas circunstâncias? Eliminamos o pecado ou o pecador? Expulsamos o pecado da igreja ou o pecador? O que é mais fácil colocar para fora? Pecado ou o pecador? A Éfeso amava, tinha amor, e o amor cobre uma multidão de pecados. O amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo espera. O amor não suspeita mal, não trata com leviandade. O amor é o amor, e a base de uma igreja ainda é o amor. Nós precisamos nos amar. Não é aquele amor interesseiro que eu só dou a você aquilo que você me dá. Se você me trata bem, eu trato você bem. Se você for na minha casa, eu vou na sua casa. Se você me abençoar, eu abençoo você. Não, o amor que Jesus está cobrando da igreja de Éfeso é o amor ágape, o amor que não é produzido no homem, não é produzido no sentimento humano. Esse amor é vindo do céu, veio pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. É esse amor, é esse amor, é esse carinho, é esse afeto, é essa comunhão que não pode ser humana. Eu não posso amar você por interesse, eu não posso amar você porque você me trata bem. Eu preciso amar você porque é um mandamento. Não é uma sugestão, não foi colocado lá se, não. Amem uns aos outros, é mandamento. Você vai amar como eu amei você. Não é do seu jeito que você ama a pessoa, não é do jeito que você entende que tem que amar a pessoa, não é do jeito que você compreende, não. É do jeito que a Bíblia manda, é do jeito que Jesus te amou, te alcançou no mundo envolto em trevas e pecado.
eliminar o pecado e não o pecador. É o que a igreja precisa trabalhar. Nós vamos expulsar o pecado e o pecador permanece. Nós vamos colocar o pecado para fora, mas o pecador vai permanecer dentro da igreja. Deixa eu quebrar alguns entendimentos falhos que a gente tem. Não é responsabilidade só do pastor cuidar de vidas. Não é responsabilidade só do pastor gerar ovelhas. Porque se a gente for com um entendimento biológico, o pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é outra ovelha, irmãos. No entendimento biológico, quem tem que produzir ovelha é a ovelha. Quem gera ovelha é a ovelha. Mas se a gente for no entendimento espiritual, até mesmo o pastor precisa gerar. Você tem gerado vidas em você. Você tem olhado para Deus e dito a Deus: Senhor, eu quero gerar vidas. Eu quero gerar vidas. Eu tenho essa sede, irmãos, eu preciso gerar vidas. E quando nós passamos muito tempo sem uma alma se entregar, eu começo a questionar: Senhor, tem alguma coisa errada comigo? E as minhas pregações que estão sendo erradas, tem alguma coisa fora do lugar? Me avisa, me diz o que é para me consertar. Se eu estou falhando, se eu estou em erro, me diz, porque os meus olhos não conseguem ver. Geralmente as pessoas veem o meu erro e eu não consigo ver. Então eu preciso que alguém me diga, e se ninguém me diz, o Senhor precisa me falar. Porque eu não quero ser um pastor infrutífero, eu não quero ser um crente estéril, eu quero ser um crente que produz, que frutifica, que gera vidas. Você foi chamado para gerar vidas. Seja onde as vidas estiverem, você foi chamado para gerar vidas. Você foi chamado para frutificar, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua sala de aula, na igreja, na rua, no restaurante, numa viagem, aonde você estiver, você foi chamado para gerar. Vocês puseram à prova aqueles que se dizem não ser e não são. Éfeso tinha uma base doutrinária sólida, irmãos. Lembra do que eu falei? A Assembleia de Deus, ela tem uma base sólida, a doutrina da Assembleia de Deus. Essa igreja tem uma base doutrinária, e era essa base doutrinária que a igreja de Éfeso tinha. Ao menor sinal de heresia, de distorção doutrinária, tal era unanimamente rejeitado. Não havia concessões, não havia partidarismo, não havia exceções. Todo engano teológico doutrinário era rejeitado. Por isso que é preciso culto de ensino, irmãos. Para quê? Porque aqui a gente fala livremente sobre a doutrina básica da igreja. A gente não fica preocupado em polir a palavra para que o pecador ou o visitante, aquele que não é crente, possa compreender. Não! No culto de ensino, a gente prega a doutrina, a gente abre a Bíblia, a gente mergulha nela como ela é, sem máscara, sem ficar enfeitando o texto. Por quê, pastor? Porque a igreja precisa ter uma base sólida para que você não seja enganado na rua, você não seja enganado por pessoas, para que pessoas não batam na sua porta no domingo de manhã te oferecendo algumas facilidades e por tentação você ceda e mude a sua fé, que a Bíblia diz que essa mudança é chamada de apostasia. É a marca desse tempo do fim, é a apostasia, é a marca desse tempo, e nós não podemos permitir que a apostasia tome conta da igreja. Jesus dizia: vigia a igreja, pastor, claro que vigia, mas é responsabilidade nossa velar pela sustentação da igreja, pela base doutrinária da igreja. O vigor de uma igreja está em sua pureza doutrinária, o quanto preservamos a nossa doutrina, conjunto de regras bíblicas, quanto a gente valoriza isso. Pureza, sem manchas, sem adições. Há uns anos atrás, um grande líder de uma igreja, de uma denominação, ousou dizer que a Bíblia precisava ser atualizada. Que besteira que esse homem disse, irmãos. A Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia ela é atual toda manhã. Você abriu a Bíblia de manhã, ela já está atualizada. Não precisa ninguém ir lá e apertar um botão para atualizar, ela atualiza automaticamente. Para quando
tratando conosco no nosso dia a dia, como se ela tivesse sido escrita agora. Aleluia. Vivemos dias onde as igrejas são construídas sobre a desinformação teológica. A teologia sustenta a ciência, mas a ciência não pode sustentar a teologia. Uma igreja verdadeira, sólida, honesta, pura, é uma igreja que tem base doutrinária, ela tem base bíblica, ela tem um culto específico só para isso. Ela não é uma igreja vivendo de fantasias. Jesus vai alcançar a sua família. Vai se você fizer o seu serviço, vai se você orar, se você clamar, se você pregar. Como crerão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém foi enviado? Se você não for enviado, se você não abrir a boca, como as pessoas saberão? É preciso ter esse entendimento. O dedo na ferida, a mudança de tom. Eu preciso falar isso aqui rapidinho. Eu prometo, tá? Uma cereza. Em 5 minutos eu encerro. Apocalipse. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O teu primeiro amor. Saber que alguém tem algo contra nós já é algo triste, sim ou não? Eu fico triste quando eu escuto que alguém tem algo contra a minha pessoa. Ainda mais se aquela pessoa não me conhece, eu fico muito triste. Principalmente se ela pertencer à igreja que eu estou pastoreando, porque penso eu, alguma coisa eu estou fazendo de errado, que eu não estou permitindo que a igreja me conheça. Porque eu, nos primeiros meses, eu procuro pregar em quase todos os cultos, porque pregando você vai me conhecer, e observando você, eu vou conhecer você. Agora, quando eu fico sabendo que alguém tem algo contra mim, eu fico muito decepcionado, fico muito triste. Agora, irmãos, saber que Jesus tem algo contra nós é desesperador. E aqui Jesus está dizendo: tenho contra ti o primeiro amor, primeiras obras, ou seja, tudo o que outrora era virtude, a gente já viu em Éfeso, agora se esvaiu, se foi. E por qual motivo? Todo o empenho, toda a dedicação, toda a repulsa por falsas doutrinas, todo o empenho em se manterem puros, se foi. Havia acabado. Eles não estavam mais preocupados, aquilo já não os incomodava mais. Quando uma igreja não se incomoda mais com o pecado, irmãos, quando um altar não se incomoda mais com o pecado, essa igreja está perdendo a sua base mais sólida, que é o amor. Quando a gente não se preocupa mais, fique de pé, por gentileza. Quando a gente não sente mais no coração quando alguém desiste da fé, quando a gente vê alguém desviado na rua, quando a gente fica sabendo que alguém desistiu, alguém preferiu as facilidades do mundo, alguém preferiu. Quantos jovens estão se perdendo e a gente não se importa? Para alguns eu faço questão de mandar mensagem de Deus: estou sentindo sua falta na igreja, mas eu não posso fazer tudo sozinho. Eu sou um pastor limitado, eu preciso de ajuda, eu preciso que a igreja me apoie, que a igreja me ajude. Se você notar a ausência de alguém, sabe que alguém está fraco na fé, mande uma mensagem. Diga a você assim: eu me importo com você, estou preocupado com você. Nem todo mundo eu conheço por nome na igreja, mas eu sempre, quando eu noto, alguns de vocês sabem disso, quando eu noto a ausência, e eu percebo, irmãos, eu posso não saber, não lembrar seu nome, mas eu percebo quando você fica uma semana sem vir no culto, eu percebo, e eu faço questão de dizer: senti sua falta essa semana, senti sua falta no domingo passado. Agora, isso não pode ser só meu, porque eu vou esquecer de alguém. E se eu lembrar de alguém, você lembrar de outro, e outro lembrar de outro, a gente começa a multiplicar essa lembrança. O amor vai florescendo, o amor vai crescendo. Quando a gente vê, irmãos, a igreja está fervendo em amor. E quando a igreja está fervendo o amor, Deus vai agindo na igreja, porque Deus precisa agir em comunhão. Deus não vai agir numa igreja dividida, Deus não vai agir numa igreja repartida, não. Deus vai agir numa igreja unida, numa igreja que converge para o mesmo pensamento, e está trabalhando juntas. É o que eu desejo para a
igreja. Eu não sou nenhum santo, de longe. Tenho falhas e se você conviver comigo, você vai ver cada uma delas. Eu convivo com pessoas, está aqui minha esposa, está ali a Agnes, está aqui o Lucas. São pessoas que convivem diariamente comigo, sabem muito bem quais são os meus erros. Eu não escondo os meus erros de ninguém. Eu sou um homem falho. Mas o que eu faço na igreja, eu preciso fazer com amor. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é amar a igreja. É amar o lugar onde eu estou. Você ama o lugar que você está. Então, a partir de hoje, se importe com pessoas. Nós não podemos estar inseridos na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso só pode servir para nós como estudo, como uma maneira de estar alerta. Por isso a urgência. A urgência em não perder o primeiro amor. A urgência em estarmos sempre andando, sempre avante. Mas para isso, nós precisamos trabalhar muito. A estrela e o castiçal trabalhando juntos, que coisa linda. A igreja e o castiçal, um na mão e o outro sendo visitado. Que imagem, irmãos. Que imagem. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, contemple agora pela fé, contemple essa visão maravilhosa. Jesus assentado no seu trono majestoso, 24 anciãos ao seu redor, com coroas de ouro em suas cabeças, 4 seres viventes na frente do trono, anjos e mais anjos, diante do trono de Deus. E você ali presente naquele ambiente, o castiçal, a estrela, o líder, o anjo da igreja, os obreiros ali, todos na mão direita do Senhor, a mão da autoridade, a mão da estratégia, a mão da sabedoria, a mão da confirmação. Senhor Deus e Pai, nós nos humilhamos nessa noite na Tua presença, Senhor, entendendo, ó Deus querido, o quanto nós precisamos amar a Tua igreja, o quanto nós precisamos nos amar uns aos outros, o quanto nós precisamos amar a Tua palavra, o quanto nós precisamos fazer com que esse amor multiplique, Senhor. De uma vez, Senhor Deus, agora nós pedimos ao Senhor, venha aquecer esse coração, venha aquecer esse amor e fazer com que esse amor se torne um amor que alcance vidas, que alcance pessoas. Nós estamos aqui e nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nos colocamos como somos. Nós não temos nenhuma cera para ocultar as nossas falhas. Somos sinceros diante do Senhor. Não tem cera, Senhor. Não tem maquiagem, Senhor. Não tem capa, Senhor. É uma verdade, é uma realidade. São corações verdadeiros, homens e mulheres que se colocam diante de Ti, demonstrando, Senhor Deus, suas falhas, suas limitações. Mas nós não confiamos na nossa força, nós não confiamos na nossa inteligência, nós não confiamos no nosso poder aquisitivo, nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. O mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que visita a nossa casa. O mesmo Deus que nos sustenta, é o mesmo Deus que sustenta famílias, o mesmo Deus que protege vidas agora, Senhor. Agora nós colocamos essa igreja diante de Ti e queremos pedir ao Senhor que as Tuas mãos alcancem vidas agora. Senhor Jesus, eu quero ser profeta nesse lugar. Eu quero ousadamente, Senhor Deus, liberar uma palavra profética. Todos aqueles que saíram, Senhor Deus, de dentro desta casa, que são filhos desta casa, filhos não abandonam a casa da mãe. Todos, Senhor Deus, um a um, retornarão para esse lugar. Retornarão, Senhor Deus, mas não retornarão envergonhados. Retornarão de cabeça erguida, serão recebidos com amor, com abraço, com carinho. Senhor Jesus, alcança agora vidas que se desviaram dos Teus caminhos. Alcança-os agora. Senhor Deus, nos permita cada vez mais mergulhar na Tua palavra. Obrigado por falar conosco.
Deus, e entregar dízimos nesta casa. Abençoe a vida dos dizimistas, abençoe a vida dos ofertantes, aqueles que nos ajudam, Senhor Deus, com os nossos compromissos, Senhor, que são muitos, que o Senhor nos abençoe de maneira poderosa, e o Teu nome em tudo seja glorificado, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Tome seu assento.